Olá, tudo bem? Você fica um pouco ansiosa, até porque a gente não sabe como vai ser conduzida a conversa, tem temas polêmicos, tem opinião bem forte sobre muitas coisas. Mas e ela também, né? O sapato é aqui, ó, na mão. Isso é a televisão que ninguém vê, mas eu mostro pra vocês. Aqui, ó. Né, Rodrigo? Agora a gente vai inaugurar um estúdio feito exclusivamente para o SBT Mulher. Olha. É nosso esse. Boa noite, boa noite. Oi, a nossa convidada. Tudo bem? Tudo bom? Bem-vinda. Oi, gente! Inaugurando agora esse lindo estúdio feito exclusivamente e com muito carinho para o SBT Mulher. A gente traz uma mulher especial, uma mulher forte também, e que é uma das principais personalidades relacionadas, que abraçaram a causa animal, Luísa Mel. Seja bem-vinda, Luísa. Olá, obrigada. Então, Luísa, você tem 41 anos, você tem uma reputação consolidada como protetora dos animais. A ativista Luísa Mel afirma que os animais estão sendo abatidos a tiros. Quem me garante que os animais que ele conseguiu acertar, ele não deu um tiro de raspão e o animal está sofrendo ainda mais? A ativista aguerrida da causa animal, Luísa Mel, participou do resgate. Olha o filhotinho que vocês pagam R$4.000, da onde vem? Ô matriz, como sofre. Os animais não nos pertencem, eles não estão aqui para nos servir. A gente tem que tratá-los com respeito. O animal não é entretenimento. Aprendam de uma vez. Quando é que você descobriu que essa era a sua missão? Por alguns momentos que eu fui entendendo o que eu vim fazer nessa vida e a profundidade disso. A primeira vez foi a primeira reportagem que eu fui fazer para o meu programa de televisão, Latte Show. Era um programa sobre animais, eu fui fazer uma matéria no Centro de Controle de Zoonoses de São Paulo. E na época eles sacrificavam os cães depois de 3 dias, que eram capturados pela famosa carrocinha. E a hora que eu entrei para gravar, naquele corredor da morte, onde eles ficavam, que eles iam passando de canil para canil até o final, que era a porta da eutanásia, um assassinato na minha concepção. E aí eram centenas de cães implorando para viver. Os cachorros, não sei se você sabe, mas assim, eles se comunicam pelo cheiro, né? Então, quando ele está com muito medo, ele faz um xixi que tem um cheiro diferente, os outros sabem que ali tem um grande perigo. Então, eles realmente sabiam o que ia acontecer. Todos me imploraram para que eu salvasse. Naquele dia eu não salvei nenhum, mas ali eu jurei que ia dedicar minha vida a mudar a tamanha injustiça, né? Animais condenados à morte só porque nasceram sem donos. Ainda existe a carrocinha? Ainda existe a matança de animais? Em 2008, aí, eu consegui que o então governador José Serra regulamentasse uma lei que proibiu a eutanásia de animais sadios em todo o estado de São Paulo. A gente tenta que essa lei seja federal, mas você sabe que para passar uma lei federal é uma luta muito grande, a gente nunca conseguiu. Mas em 2008, quando eu consegui essa grande vitória, né, que foi uma grande vitória na minha vida, eu já tinha entendido que a minha luta era muito maior, né? Eu fui entendendo que os animais eram vítimas, eram massacrados em quase todas as indústrias, que toda a nossa sociedade ela é formada na base da exploração dos animais. E aí eu comecei a lutar para tentar mudar a consciência das pessoas. Luísa, você também se apresenta como vegana, né? Sim. Vegana é aquela pessoa que nem se alimenta de animais, mas também não faz uso de produtos confeccionados com couro de animal ou por causa do sacrifício de animais. É possível amar os animais sem necessariamente se tornar um vegano? Olha, eu não gosto de julgar as pessoas. Ah, não, então você não ama os animais de verdade porque você está comendo eles. Porque a gente foi condicionado desde pequeno, né, que isso é normal. Então, mudar hábitos, mudar costumes é muito difícil para o ser humano. Então, acho que as pessoas estão despertando e a maioria das pessoas também não tem ideia do que acontece nos abatedouros. A indústria vende pra gente, que os animais têm uma vida e uma hora eles são sacrificados, eles morrem para ir no nosso prato. Ok, né? As pessoas, cadeia alimentar. Não é assim há muito tempo. Desde o final da Guerra Mundial, temos fazendas industriais onde os animais são tratados como coisas, eles não têm vida. As galinhas, por exemplo, elas ficam tão nervosas de ficarem presas em gaiolas que têm a debicagem, para elas não matarem umas às outras. Ele é um comportamento totalmente atípico das galinhas. Os porcos são seres sensíveis. A mamãe porca, ela canta para o bebê quando ela amamenta.
e a gente condena que eles vivem um espaço minúsculo, ela não consegue nem se mexer, nem se virar. Luísa, para a gente que tem acesso à alimentação, que tem um salário, que vive numa grande metrópole, é bem mais fácil tomar a decisão, né, fazer essa escolha pelo veganismo. Mas isso não é o que acontece com a maioria da população brasileira. Ser vegano não é fácil, também não é barato, né? Você no supermercado, primeiro que você não encontra quase nada então, mas aí você está se baseando em o quê? Em produtos industrializados. Os produtos industrializados veganos são mais caros por uma lógica de mercado. Que ainda você não compra um litro de leite vegetal, não sai por menos de R$12. Então, não é um luxo ser vegano? Mas você pode consumir só os alimentos que é o que você deve comer, na verdade, né? O arroz, o feijão, todos os legumes, todas as verduras. Isso garante todos os nutrientes? Sim, sim. As castanhas, você pode conseguir tudo isso. Eu acho que é até melhor você, quanto menos industrializado, melhor. A indústria, mais uma vez, querendo me matar, mas eu evito, assim, obviamente que eu acabo consumindo, porque a gente tem uma vida maluca, mas é possível. Tem, inclusive, um Instagram, não sei se você já viu os veganos pobres, tem os veganos da periferia, eles mostram mesmo o dia a dia como é possível. A gente pode defender uma outra espécie, outras espécies animais, quando a gente não consegue sentir empatia por nossa própria espécie, quando a gente ainda deixa milhões morrerem sem ter o que comer. O básico. Vou te contar uma coisa, quando eu descobri a verdade de tudo foi muito difícil, porque a verdade é, como eu te disse, mais de 50% dos grãos plantados são destinados a engordar os animais, muitas vezes em países onde os grãos são destinados a engordar os animais, as crianças morrem de fome, para esses animais depois serem servidos em países ricos em restaurantes caros. Então, não é só sobre animais que eu estou falando. O consumo de carne, se você destinasse diretamente esses grãos para a população, para os seres humanos, a gente não teria fome no mundo, obviamente. Por que vozes como as suas não são ouvidas? Não são repercutidas? Olha, toda vez que eu falo da vaca, que eu falo... Você está mexendo também com gente poderosa. A gente está falando de indústria alimentícia, a gente está falando aí da indústria agropecuária. As mais poderosas do planeta. Que tem uma bancada fortíssima, que me odeia. Eu já recebi muitas ameaças de morte, eu já tive que sair do Congresso com seguranças. Primeiro eles falam que você é papo de esquerdista, de comunista. Você é comunista? Claro que não. Agora sim, tudo que você vai se manifestar... Defender meio ambiente não é pauta de esquerda. A esquerda é uma pauta humanística. Tem que ser uma pauta de todo mundo, né? Mas eu acho que é uma maneira de desvalidar o que você está falando. Já falar, comunista, vai para Cuba, vai para... Aí a pessoa não quer mais discutir, porque aquilo não interessa. Quando eu fui falar isso daí do aquecimento global e a pecuária, que é a maior destruidora do meio ambiente, a maior destruidora da Amazônia, a maior consumidora e poluidora de água, eles cortaram o meu microfone. Para você ter uma ideia, como não querem que você fale sobre isso. Então, é um assunto muito sério, eu tento falar em todas as minhas redes, eu falo bastante sobre isso. Imagina uma Amazônia sendo destruída, nosso maior patrimônio, para enriquecer o quê? Meia dúzia. Fora que a pecuária que mais tem trabalho escravo no Brasil. Né? Fora isso, eles também são muito cruéis com os trabalhadores. E as pessoas que trabalham nos matadouros têm sérios problemas de saúde, pelo cheiro, pelo toda aquela morte, e psicológicos. Então, é um problema que não é só dos animais. Não é assim, vamos resolver os humanos, depois a gente pensa nos animais. Não, estamos todos aqui juntos, nesse planeta que está pedindo socorro. Como é que é a sua comunicação com o público a respeito disso? Bom, as minhas redes são fortes, ela que é a base do meu trabalho. Eu tenho um instituto grande, onde eu resgato muitos animais, e eu sempre procuro falar sobre isso. Eu sempre digo, me chamaram, eu tenho que ir. Às vezes eu estou com preguiça de dar uma entrevista, mas eu falo, eu sou uma ativista, eu tenho obrigação de ser essa voz. Essa cachorra foi atropelada, ela tinha dono, abandonaram, mudaram de cidade, deixaram lá para trás, atropelada, machucada, sem nenhum atendimento. Vem, gente, eu vou te levar, tá bom? Eu vou te levar. Você participou como ativista da invasão ao Laboratório Royal. Em São Roque, interior paulista, cerca de 200 cães da raça Beagle foram levados de um laboratório que usava os animais para testes cosméticos e farmacêuticos. Você se arrepende desse ato extremo? Óbvio que não. Então, isso é muito importante a gente falar. Eu lembro, na época, eu fui muito xingada, teve alguns jornalistas que repudiaram, e assim, 5 anos depois eu vi um grande jornal da televisão brasileira começando a matéria assim:
Os testes alternativos no Brasil cresceram muito desde o resgate do Royal, porque o consumidor entendeu com aquela ação a gravidade, que não queria participar daquilo, começou a pressionar as empresas e aí elas começaram a ter que se transformar. Então, é o consumidor consciente que vai mudar o mundo. Você assistiu ao Oscar? Joaquin Phoenix Joker. This is the first Oscar and fourth nomination for Joaquin Phoenix. But I think the greatest gift that it's given me, and many of us in this room, is the opportunity to use our voice for the voiceless. Você viu o... Eu O que você achou do discurso do Joaquin Phoenix? Ele é uma das pessoas que eu mais amo no mundo. Ele é um meu grande ídolo, ele é um ativista há muitos anos que eu sigo ele, assim. Ele é um ativista de verdade, ele vai para a porta de matadouro, dá água para os porcos que ficam lá morrendo de sede. Ele sempre levantou essa bandeira. E o engraçado, assim, o discurso eu chorei muito, eu fiquei muito emocionada. Eu esperava por esse momento na minha vida, sabe? No Oscar, eu falei, um dia ainda vai acontecer. As pessoas vão se sensibilizar mais porque o Joaquin Phoenix falou? As pessoas, elas Em prol do enxergam veganismo. o que elas querem. Elas enxergam o que elas querem. Várias pessoas que eu conversei, ele falou que ele já errou, que a gente precisa se perdoar. Ele falou das causas, a causa dos animais. As pessoas, a parte da vaca não estava em nenhum lugar. Ele falou do leite, ele falou. E aí eu ia lá e falei, não é possível que as pessoas estão cortando essa parte, porque as pessoas só querem, elas escutam, não sei, elas só veem o que elas querem. E acho que a internet está aí, as pessoas precisam se informar, porque o que eu disse, vai ser muito sério o que vai acontecer. Assim, vamos sofrer todos, coisas terríveis, as chuvas foi só o começo, vai ser cada vez pior, né? Então, a gente já vai sofrer algumas consequências, já estamos mais quentes, mas a gente ainda pode evitar o colapso total. Quando a Greta vai lá e fala, as pessoas, ridícula, volta para a escola. Pirralha, volta para a escola, mesmo os comentários, eu falei, gente, ninguém entendeu, né? Roubaram sua infância, lógico, ela está preocupada com o mundo, é a mesma coisa, eu fico com essa angústia como mãe. Eu olho para o meu filho e falo, meu Deus do céu, que mundo apocalíptico que ele vai viver. E aí eu falo, não, como ele disse, eu vou lutar até o fim para tentar salvar o mundo. Que bom, que bom. Luísa, obrigada pela sua Obrigada participação. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Que bom que tem alguém que luta e sente pelos animais. Obrigada pelo espaço, pelo respeito, obrigada. Tchau, gente.